Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga e aqui no canal Acontece nos Livros eu comento a prosa produzida por escritores brasileiros contemporâneos. Valorize a nossa literatura. Antes de falar sobre o livro de hoje, eu peço que você se inscreva no canal. Fissuras, este é o título do livro de Henriette Effenberger, editado pela Penalux em 2018. Henriette Effenberger é uma escritora paulista, ela é autora de Linhas Tortas, livro de 2008, Vida de Sabiá, Que Sabiam Sabiás Além de Assobiar, obra de 2009, entre outros livros. Eu conheci inicialmente o nome de Henriette nas listas de premiações de concursos literários lá na rede social Orkut, que depois migraram para o Facebook. Nós fomos publicados juntos em algumas antologias e assim eu conheci um pouco da obra desta escritora. Agora eu leio esta antologia de contos, Fissuras, sobre a qual eu vou passar a falar um pouco agora. Eu sempre admirei o estilo clássico, lírico de Henriette. Os temas que figuram nos contos dela também sempre me agradaram. E eu vou explicar um pouco o porquê disso aqui neste vídeo. Eu já me adiantei ao dizer que os contos de Henriette Effenberger respeitam a estrutura clássica, ao melhor estilo de nossos grandes escritores. A trama ocorre em um curto período de tempo, nós temos poucos personagens, concisão, clímax, normalmente desfechos surpreendentes. Tudo isso você vai encontrar nestas narrativas curtas de Henriette. Como escreve Rosângela Vieira Rocha no prefácio, o conjunto de narrativas caracteriza-se pela fidelidade da autora ao gênero. Este livro Fissuras, de Henriette Effenberger, é composto por 20 contos, alguns curtos, bem curtos, quase mini-contos, e outros mais longos. Eu vou tratar aqui neste vídeo destes contos mais longos, que foram os que mais me agradaram. O conto de abertura do livro é intitulado O Demônio, Quando Quer, Fica Bonito. E é um exemplo de texto enxuto, de uma narrativa bem construída. O narrador dialoga com um interlocutor silencioso que nada diz, apenas escuta. A trama é sobre irmãs que são violentadas pelo pai, um pai que leva o patriarcalismo às últimas consequências, a ponto de escolher os maridos para as filhas. Maridos estes que repetem uma realidade de violências com as mulheres. Um tema complexo, profundo, tratado com maestria por Henriette. O final, claro, é surpreendente. Em um cenário tão árido, tão cru, como é que o leitor poderia imaginar que haveria ainda mais violência a ser distribuída? O segundo conto, intitulado Pai Nosso, para mim é o melhor desta obra e um dos mais longos e profundos. Aqui, um velho padre sai da missa, resolve caminhar até a casa em que mora. No meio do caminho, encontra um folheto de propaganda de um prostíbulo e resolve ir lá mais tarde, fazer uma visita ao local. Lá,
Ele decide beber vinho em companhia de uma das mulheres que trabalham no local, enquanto questiona a fé e o próprio sacerdócio. Novamente, um final surpreendente, mas em tudo coerente com a trama que foi apresentada. O terceiro conto, de nome Três Apitos, mantém o mesmo nível dos anteriores. Nesta história, um rapaz asmático trabalha em uma fábrica de seda e se reconhece como apenas mais uma engrenagem da grande moenda. Mas ele se acha uma engrenagem com problemas, uma engrenagem defeituosa. O sistema não consegue entender isso, nem ajudar o jovem. Neste conto, a forma com que são traçados paralelos entre a mecânica da vida do protagonista e a produção da seda é algo fantástico. A forma com que o rapaz sente pena das lagartas que jamais se transformarão em mariposas é um prenúncio do que a vida lhe reserva. O conto que fecha o livro, intitulado Fissuras, é muito bom também. Nele, um menino de rua encontra um revólver e resolve assaltar uma mulher que está chegando em casa de carro. Decide, então, manter mãe e filha reféns, enquanto pede algo para comer, remoendo os efeitos da cola que havia cheirado mais cedo. Percebe-se que o assaltante, esse menino, tratado pelo narrador de forma pejorativa como bandidinho, é realmente inexperiente. Em alguns casos, até ingênuo. Não há saída para ele. Não há como escapar dessa realidade que enfrenta. As fissuras do título são muitas. A fissura após o efeito da droga, por exemplo, mas também a fissura social, que estratifica o próprio ser humano. Um belo conto. Os demais contos, alguns não tão bons quanto estes 4 que citei, tratam de excluídos, de diversas solidões, de amores, de violências, de abandonos. Mas não é, nem por isso, um livro de desilusões ou de falta de esperanças. Ao contrário, há por trás das tramas um grito de socorro, um pedido por clemência, como se não fosse mais possível sustentar tanta impiedade, tanta degradação. É um livro que nos aponta de forma contundente que a única saída para os personagens e, em última instância, para a humanidade é a empatia. Vamos nos solidarizar com essas figuras invisíveis que nos pedem ajuda e nos ajudam também a enxergarmos nossos próprios erros e defeitos. Eu vou ler agora o início do conto Pai Nosso, para que você tenha uma ideia do estilo de Henriette Effenberger. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros e, se você curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira. Valorize as editoras e as publicações independentes. Pai Nosso, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Na sacristia, retirou os paramentos verdes da missa do 14º domingo comum, colocou-os no armário como fazia há quase 60 anos
e passou a mão nos ralos fios de cabelos brancos, ajeitando-os. Maria Cecília o acompanhava, como sempre, desde que assumira a paróquia há 4 décadas. Espero pelo senhor no carro, padre? Não, Cecília, pode ir. Prefiro caminhar até em casa. Mas está frio, o senhor ainda não se recuperou da gripe. Pode ir, Cecília, vou andando. Padre! Vai, Cecília, que coisa! Já disse que vou andando, não preciso de babá. Vestiu o paletó de tweed, o mesmo de muitos invernos, ajeitou o cachecol, apalpou um dos bolsos internos para confirmar que o maço de cigarros estava ali e colocou no outro bolso os donativos do ofertório, R$ 214,16. Ironizou. A féria do dia, cada domingo mais minguada, tomara que os fiéis contribuam de acordo com seus pecados, pensou. Olhou pela janela da sacristia e percebeu que alguns paroquianos ainda estavam conversando na frente da igreja e que Maria Cecília, dentro do carro estacionado, o esperava. Resmungou. Que saco! Sentou-se em uma cadeira, acendeu um cigarro e ficou esperando o tempo passar, até que não restasse mais ninguém lá fora. Não tinha o hábito de bater o cigarro, e o borrão formava uma escultura de cinzas parecida com aquela figura no verso do maço, alertando que o fumo poderia causar impotência sexual. Nunca se incomodara com a figura, nem com os alardeados perigos do fumo. Em primeiro lugar, porque quando jovem muitas vezes desejou a impotência. Teria recebido a disfunção como uma graça divina que tornaria mais fácil o voto de castidade, feito na mais tenra juventude e nunca quebrado. Agora, nessa altura da vida, talvez estivesse impotente mesmo, pois há muito tempo não sentira mais nenhuma reação em seu órgão sexual. Não precisava se penitenciar pelos pensamentos impróprios, e as mulheres com ancas largas não mais atraíam sua atenção. Benefício da idade, mas que chegara junto com a próstata crescida e as inúmeras idas ao banheiro, com a artrose que endurecia suas articulações e quase o impedia de ajoelhar-se, com a vista cada vez mais fraca, dificultando a leitura da Bíblia e do Evangelho. A cinza do cigarro cai ao chão. Automaticamente passa o pé sobre ela e outra vez olha pela janela. Os outros já se foram. Cecília ainda o aguarda. Resolve sair. Novamente ajeita o cachecol ao redor do pescoço, passa os olhos pela sacristia, puxa a porta com o solavanco e a tranca. Ignora Cecília e sai em direção à sua casa. Ouve a partida do motor e pressente que o carro segue. Continua ignorando. Quando o automóvel o alcança. Sobe, padre. Eu levo o senhor até sua casa. Finge não a escutar, apressa o passo, olhando para frente, demonstrando-se claramente mal-humorado com sua insistência. O automóvel continua acompanhando rente ao meio-fio, até que chegam à pracinha e ele deliberadamente a atravessa, tomando o caminho inverso de sua casa. Cecília, resignada, acena depois de um toque na buzina e acelera na direção oposta. Ele sente o efeito do caminhar apressado. A respiração está ofegante e o coração disparado. Senta-se em um dos muitos bancos vazios e o seu olhar desfocado pousa sobre um papel colorido jogado no chão. Tenta adivinhar do que se trata para evitar o trabalho de curvar-se para apanhá-lo. Não consegue. No entanto, o papel o chama. Sua atenção desvia-se da incômoda taquicardia para aquele catálogo repleto de figuras e letras que, de onde está, não consegue decifrar. Rende-se à curiosidade e, com dificuldade, dobra os joelhos e o apanha.